Existe racismo reverso? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Temos duas mensagens para você. A primeira é muito obrigado pela sua audiência. Sem ela, o Naruhodo sequer teria sentido de existir. Você nos ajuda demais, não só quando ouve, mas também quando espalha episódios para familiares, amigos e, por que não, inimigos. A segunda mensagem é: existe uma outra forma de apoiar o Naruhodo, a ciência e o pensamento científico, que é apoiando financeiramente o nosso projeto de podcast semanal independente, que só descansa no recesso do fim do ano. Manter o Naruhodo tem custos e despesas, servidores, domínio, pesquisa, produção, edição, atendimento, tempo, enfim, muitas coisas para cobrir, e algumas delas em dólar. A gente sabe que nem todo mundo pode apoiar financeiramente, e tá tudo bem. Tente mandar um episódio para alguém que você conhece e acha que vai gostar. A gente sabe que alguns podem, mas não mensalmente, e tá tudo bem também. Você pode apoiar quando puder e cancelar quando quiser. O apoio mínimo é de R$15 e pode ser feito pela plataforma Orelo ou pela plataforma Apoia-se. Para quem está fora do Brasil, temos até a plataforma Patreon. É isso, gente. Estamos enfrentando um momento importante e você pode ajudar a combater o negacionismo e manter a chama da ciência acesa. Então fica aqui o nosso convite. Apoie o Naruhodo como colha. Antes de irmos para o episódio em si, aqui uma nota importante. Você deve ter percebido que temos capas customizadas a partir deste episódio 453. E essas capas estão sendo preparadas pelo Felipe Cruz, que é um designer, ouvinte do podcast, fã do podcast, que se ofereceu para fazer voluntariamente as capas dos episódios regulares do Naruhodo, começando por este aqui. O Felipe Cruz ele é designer de produto e ilustradora de Realengo, no Rio de Janeiro, e cria experiências digitais, trabalha com design de personagens, também criaturas para jogos. Felipe, bem-vindo a bordo ao time Naruhodo e muito obrigado pelas suas artes. Altair, temos pergunta de ouvintes muito especiais, Altair. Exato. Esse é um episódio dedicado a todos os nossos ouvintes além mar. Exatamente. Porque temos 2 e-mails sobre esse tema e os 2 vieram da África, Altair. Isso, que honra, né? Do muito outro legal. lado do Atlântico. É, muito legal. Temos ouvintes na América Central também, né? Temos ouvintes na África. E foi muito legal que esse episódio amadureceu de forma razoável. Não é o primeiro episódio que dedicamos, né? A amigos nossos do Além Mar. Mas esse episódio é dedicado a todo mundo de fora do Brasil, sobretudo da América Central, ali, e África, que nos acompanha. É um sinal de muito apreço e honra para nós. É verdade. O primeiro e-mail veio do Josimar Yanga, que é de Angola, Altair. E diz o seguinte: caros Altair, antes da minha pergunta eu gostaria de parabenizar e agradecer por esse programa maravilhoso e incrível que tem ajudado a reduzir minha ignorância. Quero agradecer por esse projeto que tem mudado muito a minha vida, que me leva cada vez mais para fora da caverna. Muito bem, Josimar, muito obrigado aí pelas palavras. E aí ele continua: minha pergunta é a seguinte: existe explicação científica para o comportamento racista ou xenofóbico? Por nascer e crescer em um país africano, nunca tinha percebido o racismo. Eu achava até que quem se incomoda por sofrer racismo era fresco, achava que nunca me incomodaria. Ora, há 8 meses mudei-me para a Europa, em Portugal, onde muita gente, majoritariamente de idade avançada, 50 anos em diante, não aceitava se acertar perto de mim no metrô. Algumas dessas pessoas olhavam, eu acho, com medo, outras com desdenho. A princípio eu nem ligava, até que começou a ser constante. Aí eu te questiono, Altair, por que alguns sapiens não me veem como um ser da mesma espécie? Existe alguma causa material para isso? Será que existe racismo reverso?
Como lidar com isso? Eu espero que tenha realmente e que haja material científico para essa questão. Tá aqui entre algumas expressões lusitanas e angolanas. Eu acho muito legal. Legal, e causa um certo estranhamento algumas palavras aqui, né? Mas deu para entender completamente bem. O segundo e-mail veio do Elvis Dias, que é de Cabo Verde. Mora na ilha de São Vicente e diz que terminou o curso de Ciência Política e Relações Internacionais. Sou ouvinte do podcast de vocês há algum tempo. Gosto muito da forma como vocês abordam temas complexos com embasamento científico e linguagem acessível. Estou escrevendo porque tenho uma dúvida que gera bastante discussão e acho que seria um ótimo tema para um episódio. Brancos podem sofrer racismo? Vejo muita confusão entre os conceitos de racismo, preconceito, discriminação e até racismo reverso, que para mim não existe, mas o racismo sim, independente da cor da pessoa. Gostaria de entender melhor, com base em estudos e nas ciências sociais, se o racismo pode ser direcionado também a pessoas brancas, ou se esse termo se aplica apenas dentro de um contexto histórico e estrutural específico. Agradeço desde já pela atenção e, claro, pelo ótimo trabalho de divulgação científica que vocês fazem. Muito obrigado, Elvis. Muito obrigado mais uma vez também para o Josimar Altair. O que você tem a dizer para os nossos amigos de Além-Mar sobre essa questão aí? Eu adorei as questões dos dois, tanto do Elvis quanto do Josimar. Né? São questões muito importantes mesmo. Assim, temos ouvintes diversos, né? Temos ouvintes de várias áreas e essa é exatamente a proposta. Sobretudo aqui no Brasil, né? Quem fez um curso de sociais vai chegar, que preguiça ter que explicar o negócio tão óbvio. Mas a questão é que não é óbvio. Por isso que eu adorei o e-mail do Josimar. Ele nasceu em Angola, viveu em Angola a vida toda, depois foi para Portugal, foi aí que começou o problema. Dando a resposta rápida, racismo reverso não existe. E nem faz sentido. Mas a questão não é eu falar que não existe sem o argumento. A ideia é construir o argumento, tá? E esse argumento a gente vai construir ao longo do episódio. Mas o relato, né, que eu achei o máximo, que é o do Josimar, que era isso, tipo... eu admiro muito, agradeço a sinceridade do Josimar, assim, porque eu achava que racismo era coisa de fresco. Sim. Porque eu nascia no lugar, não me ocorria. Não chegava perto de mim a situação. Exato. Tá? Não chegava. Então, é razoável. Temos que acolher esse sentimento. Tá? Era uma coisa que não me ocorria. Aí eu mudei pra Portugal. As pessoas começaram a achar estranho uma vez. Falei, deve ser porque eu sou estranho. Tudo bem. Mas aí começa a acontecer todo dia. Você começa a ver o problema. Né? E aí você se abre. Tipo, o que está na cabeça do outro que faz com que o outro me leia de um jeito tão estranho? O povo das sociais tem uma visão correta, né, que o racismo é um fenômeno criado a partir das dimensões de classe e tem um componente histórico e cultural. Beleza. Só que se fala muito pouco do efeito disso no indivíduo. E é um efeito contraditório, né? E aí eu fiz questão de fato de colocar isso, tá? Nas referências que a gente tem desse episódio, temos autores brasileiros, né? Então discutem o racismo do ponto de vista do Brasil, mas temos autores de outros lugares também. Porque eu quero dar uma versão um pouquinho mais ampla da ideia de racismo, porque ela é ligada muito ao contexto, tá? Como o Elvis bem colocou. Tem uma questão histórica e tem uma questão cultural. E aí uma coisa importante é que o racismo não tem uma base material. Não tem uma causa material para o racismo existir. Mas para isso, primeiro a gente tem que definir, né, o que seria o racismo, né? Então, o racismo seria um comportamento de preconceito ou discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre pessoas e povos. Certo. Isso seria o racismo. É muito importante essa coisa da diferença biológica, tá? E é por isso que racismo, por exemplo, é a diferença de sexismo. Porque o sexismo é o preconceito baseado em sexo. Ou, por exemplo, a transfobia. A transfobia é o preconceito baseado numa identidade de gênero, por exemplo, tá? Então os nomes se modificam. E aí uma coisa interessante é que não basta você colocar a palavra e a fobia, por exemplo. Não existe brancofobia,
tá? Porque é só colocar a palavra e o termo, entendeu? Então eu posso ter baratofobia, sabe? Qualquer coisa assim, sabe? Não faz sentido, entendeu? Então, pra você associar essa coisa da fobia, né? E, de novo, quando a gente fala de fobia, tipo, por exemplo, transfobia não tem a ver com medo de altura, sabe? Que é aí sim, né? Que é uma questão mais comportamental mesmo, sabe? Sim. Agorafobia, eu tenho medo de ficar em lugares que tem muitas pessoas. Eu tenho agorafobia, tá? Então, essas fobias, né? Essas fobias mais comportamentais são ligadas à história de vida do organismo. É do ponto de vista individual, tá? Quando a gente entra em sexismo, em racismo, ou transfobia, ou coisas do tipo, gordofobia, o que quer que seja, né? Isso envolve uma questão do todo pra parte. Tá? Quando você pensa em medo de altura, quando você pensa em medo do escuro, coisas do tipo, é do indivíduo pro todo. Tá? Então tem essas dimensões. Em vários episódios a gente já tratou de fobias do ponto de vista individual pro todo. Então, por exemplo, a gente tem um episódio sobre por que pessoas têm medo de buracos. Né? É um medo individual, é construído, claro que tem uma matriz social, mas você não pode pensar que tem uma estrutura de classe por trás do medo de buracos, tá? Não faz tanto sentido assim, tá? Então a gente tem essas fobias que são mais ligadas à questão do indivíduo com todo. E você tem os ismos, né? Racismo, sexismo e tal. Por que não chama de... Eu nem sei falar a palavra transismo. Sei lá, alguma coisa. Talvez porque a palavra não orne muito bem. Então chama de transfobia, tá? Tem o excesso de uso dos termos também, tá bom? Então, mas a ideia é a mesma, né? Então você tem tipos de discriminação que vem da parte pro todo e do todo pra parte. O que a gente vai discutir aqui são coisas que vêm do todo pra parte. É uma questão estrutural, conjuntural, né, que gera isso. E aí, uma coisa importante, todo tipo de racismo é gerado a partir de uma estrutura de dominação, né? E aí é muito importante o nosso episódio sobre violência, tá? Que a gente coloca as 3 dimensões, né? Você tem a dominância, que é o esquema mais exterior. Você tem a agressividade, que é o interior. E você tem, entre a dominância e a agressividade, que é o comportamental, você tem a violência, tá? Então... todos os esquemas de racismo, né, e todas as suas variações são, na verdade, estruturas de dominação. São estruturas de violência que condicionam a agressividade dos indivíduos. E qual que é o objetivo disso? Estabelecer estratégias de dominação, de dominância. Vamos lá, aqui, ó. Então, vamos imaginar que a gente vive no mesmo país que tem recursos limitados, tá? Então, e aí a gente entra em conflito, a gente entra em guerra. Somos dois povos. E aí chega que eu domino você, militarmente, tá? Eu não vou conseguir dominar você militarmente para sempre. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer estratégias culturais para tentar criar diferenças de classe, né? Ou tipos de diferenças culturais entre a gente para estabelecer a manutenção das estruturas de dominância. Então, você tem lá um recurso limitado, o recurso limitado gera conflitos de dominância, e eu estabeleci a dominância, eu ganhei de você, na guerra. Tá né? bom. Só que aí eu tenho que transformar essa dominância, né, numa estrutura violenta. E violenta não é te bater. Eu tenho que criar uma coisa violenta que não necessariamente é te bater, é te condicionar a alguma coisa. Desde Alexandre o Grande, ele fazia isso quando tinha as invasões. O Alexandre o Grande não invadiu tanta terra sendo apenas mal. Sabe? Ele tinha que se aculturar ali, tomar as culturas dos diferentes lugares, né, para estabelecer estratégias de apaziguamento, para o império dele crescer, tá? Então, isso a gente vê na história em muitos momentos. Então, eu estabeleço uma estrutura de dominância, porque eu ganhei a guerra, depois eu tenho que transformar isso numa estratégia de violência, que aí são as diferenças de classe, por exemplo. E aí tem diferentes formas de fazer isso. Eu posso criar uma casta. O que seria uma casta? Eu tenho a minha família e a sua. E aí todos os meus filhos vão ter vantagens em relação aos seus filhos. É uma casta. Sim. Ao longo das gerações você naturaliza isso. Então, um esquema de casta, por exemplo, entre aspas, né? Aí há discussões, assim, se foi uma casta mesmo e tal, mas só para dar uma ideia, é o esquema das capitanias hereditárias no Brasil, né? Os portugueses vieram, pegaram lá a terra lá do Tratado de Tordesilhas, lá, de um lado era Espanha e outro Portugal, dividiram as partes, tá aqui cada um para você e criou os estados, né? Aí começou lá, já tinha alguns, né? Pernambuco era o primeiro e foi embora, né? Isso é um tipo de casta, entre aspas, porque as primeiras famílias, os filhos delas vão tendo vantagens
vantagens e você vai criando uma casta implícita, né, ali, tá? Que existe até hoje. Exato. Você vai nos países, você vai lá desculpa o ato falho, mas você vai lá no Nordeste, as famílias tradicionais dominam basicamente praticamente todas as coisas, todo o poderio econômico e político, principalmente, tá? Há gerações, né? Então esse é um tipo de casta, né? Isso é violento. Só que foi violento lá atrás. Lá atrás. Com o passar das gerações, você normatiza essa violência. E aí isso condiciona as estratégias de agressividade dos indivíduos. Então por exemplo, se você faz parte de um grupo subalterno e você luta por mais direitos, aí eu sou violento com você, porque eu sou a classe dominante. Percebe? Eu sou agressivo com você, então eu reprimo você. Tá? Certo. Então é muito importante voltar naquele episódio sobre se a violência é natural, né? E o conceito de dominância, violência e agressividade, né? Então a criação das estruturas de dominação, ela é sempre violenta e ela acontece num certo ponto histórico. A partir do momento que essa estrutura de violência, para dar conta dos recursos que são dominados, aparece, as próximas gerações, né, você vai formando sujeitos. Então, os sujeitos que são formados nessa cultura dominada, com esquemas de dominação, eles naturalizam a violência, né? E se eles se adequam a ela, eu sou da classe subalterna, vou viver minha vidinha, né? Ou eu sou da classe dominante, vou viver minha vidinha. A hora que um começa a afetar o outro, isso gera agressividade. Por que você quer mais direitos? Por que você não quer trabalhar 16 horas por dia? Você devia estar trabalhando 20 e está trabalhando 16. Não é verdade? Aí eu reprimo você e bato em você. Seu vagabundo, Isso, exatamente. Né? Eu estou te dando emprego, eu te dou tudo que você tem, sabe? Todos esses discursos aparecem. É fantástico, né? É triste, mas é interessante, tá? Então, o que a gente pode pensar de causa material, né? Que não é a causa material do racismo, mas é a causa material da diferença de grupos, é a nossa tendência natural à coalizão, a formar grupos, por quaisquer razões que sejam. Isso é uma tendência natural, que é separar você do outro. Começa com mãe e filho, sabe? Então, a mãe reconhece o filho porque sabe que o filho não é ela. E o filho, a partir de um momento do desenvolvimento, reconhece que ele não é a mãe também. Então, a causa material, não do racismo, mas da diferença entre grupos, é essa coisa eu e o outro, né? A existência dessa consciência de eu e o outro. Isso pode desdobrar em várias coisas. Uma delas é o racismo, infelizmente, porque não tem causa biológica nenhuma para isso, para justificar isso. Uhum. Então a ideia, retomando, né, que todo racismo tem uma estrutura histórica, cultural e social, que a mantém. E para você quebrar as estratégias de dominação, sempre vai gerar conflitos, que foi o mesmo conflito que gerou para começar. Né? Sempre faz parte, tá? E aí é interessante a questão da história. A história é fantástica como área de conhecimento, né? Por exemplo, a gente fala muito bem do Aristóteles, sim, né? Sim. Que é legal mesmo, as 4 causas, a gente tem vários episódios que usa. Que seria de nós. Exato. Dificilmente teria o Naruhodo, mas daria muito mais trabalho, tá? Então, do ponto de vista do método, as 4 causas fantásticas e tal. Mas você sabia que o Aristóteles defendia em várias situações a escravidão? Por exemplo... não duvido disso. Então, você tem que ver a questão do contexto histórico dele também, né? O Aristóteles descreveu, por exemplo, que os gregos são livres por natureza, né? E todos aqueles que não eram gregos, aí ele não fazia uma discriminação étnica. Assim, ele não fazia uma discriminação por raça, étnica sim, né? Que eram os gregos e os não gregos. Certo. Os não gregos eram os bárbaros, sabe? Né? Então, os gregos eram livres por natureza e os não gregos eram os bárbaros, porque é da natureza deles estar mais dispostos a se submeter a um governo despótico. Né? Porque os gregos tinham a democracia. Perfeito. Mas qual que era a cegueira intelectual dele? É muito fácil viver numa democracia quando você é rodeado de escravo. Né? Sim. É claro, né? Aí é muito fácil. Nós que somos cidadãos gregos, que tem o sangue grego, a gente ali a gente vive na democracia. Sim. E todo mundo que rodeia a gente, os nossos servos, são escravos. Aí é muito fácil, né, chefe? Aí né? é fácil. Aí fica fácil. Pois é, então. Que democracia é essa, né? Então, mas você vê que é uma cegueira intelectual da época, né? Isso é chamado tautologia. Então, por exemplo, você chegar hoje e falar, porra, o Aristóteles era um otário, né? Não, é claro que você tem que ver em perspectiva, mas se você tivesse na época dele, vivendo com ele, você perceberia essa contradição? Dificilmente.
Dificilmente você perceberia. Entendeu? Da mesma forma que agora a gente tá conversando sobre isso, pode ser que daqui a 50 anos a galera olhe pra trás e, nossa, eles estão falando umas merda, né? Porque é outro contexto, sabe? Claro. E acontece. Então, mesma coisa, Ken. Com certeza você, 20 anos atrás, pensava umas bobagens. Mas até menos tempo atrás. Então, o que você vê e fala, misericórdia, né? Então, é isso. Isso é a tautologia. Você não pode ficar voltando lá atrás e cancelando você mesmo. Não faz sentido, né? Então, vide o comportamento da internet, né? Que pega uma coisa que você falou 10 anos atrás, né? Quando você tinha 16 anos, 10 anos atrás você é um idiota, né? Quem manda colocar coisa na internet? Aí o seu passado te persegue, obviamente, né? Por isso que o melhor é não falar nada na internet mesmo. Por que os gregos eram diferentes? Por exemplo, ele tinha hipóteses, né? A hipótese que ele colocava da diferença entre os gregos e os bárbaros, né? Os bárbaros é uma coisa muito variável, né? Tinham muitos povos diferentes, tá? Ele achava que o que condicionava isso era o ambiente e o clima, né? Então tem um certo determinismo ambiental, né? Esse determinismo ambiental grego, do Aristóteles, não colou muito no Ocidente. No Ocidente o racismo foi para outro lado, tá? Não foi tanto por essa coisa do determinismo ambiental. Mas isso influenciou muito o Islã. O islamismo. É muito interessante, né? A ideia do determinismo ambiental. Tem um filósofo, um autor islâmico, que é o Al-Jarris, né? O Al-Jarris viveu ali na região da Tunísia, do norte da África. Tá. Mas ele viajou ali toda a parte da África subsaariana também e tal. E aí ele tem um texto fantástico, que é dos anos mais ou menos 825 depois de Cristo, né? E olha que fantástico o texto, né? O título do texto é A Superioridade dos Negros em Relação aos Brancos. É o contrário. Muito interessante. Por quê? E aí volta de novo no relato do nosso querido Josimar, né? Que é exatamente isso, é o autorreferente, né? É a coisa autorreferente, sabe? E aí nesse texto, depois dele, ele escreveu um texto que chama Ensaios, né? E aí ele fez um excerto valorizando uma população ali que são os Zanjis. Que desse povo Zanji surgiu o termo Zanzibar. Lembra Zanzibar? Sim! Né? Que é uma parte da África lá, que tem essa parte grande da África que depois no colonialismo apareceu, né? O Zanzibar é a grande África. Verdade. Tá? Surgiu a partir desse povo. E aí eu fiz uma tradução livre, me deu um trabalho, mas eu fiz uma tradução desse texto e eu queria pedir para o Len, o Ken, por favor, dar uma lida para nós. Por favor, Ken, apresente o texto dos ensaios sobre os Zanjis de Al-Jarris. Por favor. Todos concordam que não há povo na Terra em que generosidade seja tão universalmente desenvolvida quanto entre os Zanj. Esse povo tem um talento natural para dançar ao ritmo do tamborim sem precisar aprender. Não há cantores melhores em nenhum lugar do mundo, nem pessoas mais refinadas e eloquentes, nem mais avessas à linguagem insultuosa. Nenhuma outra nação pode superá-los em força corporal e resistência física. Um deles levanta enormes blocos e carrega cargas pesadas que estariam além da força da maioria dos beduínos ou de membros de outras raças. São corajosos, enérgicos e generosos, virtudes da nobreza, além de bem-humorados e pouco inclinados ao mal. Estão sempre alegres, sorridentes, desprovidos de malícia, o que é sinal de caráter nobre. Os Zanj dizem aos árabes: vocês são tão ignorantes que durante a Jahiliya, época pré-islâmica, nos consideravam iguais a vocês quando se tratava de casar com mulheres árabes. Mas com o advento da justiça do Islã, decidiram que essa prática era ruim. No entanto, o deserto está cheio de Zanj casados com mulheres árabes. Eles foram príncipes e reis, protegeram seus direitos e os abrigaram contra seus inimigos. Os Zanj dizem que Deus não os fez negros para desfigurá-los, foi o ambiente que os tornou assim. A melhor prova disso é que há tribos negras entre os árabes, como os Banu Sulaim bin Masur, e que todos os povos que se estabeleceram na região de Al-Ahra, além dos Banu Sulaim, são negros. Essas tribos tomam escravos entre os Ashban para cuidar dos rebanhos, irrigação, trabalhos manuais e serviço doméstico, e tomam esposas entre as bizantinas. Ainda assim, em menos de 3 gerações, o clima da Al-Ahra dá a todos a compleição dos Banu Sulaim. Essa região é tal que as gazelas, avestruzes, insetos, lobos, raposas, ovelhas, jumentos, cavalos e pássaros que ali vivem são todos negros.
o branco e o negro são resultados do ambiente, das propriedades naturais da água e do solo, da distância em relação ao sol e da intensidade do calor. Não há questão de metamorfose, punição, desfiguração ou favor concedido por Alá. Além disso, a terra dos Banu Sulaim tem muito em comum com as terras dos turcos, onde os camelos, as bestas de carga e tudo que pertence a esse povo tem aparência semelhante. Tudo deles tem um aspecto turco. Não é interessante, Kim? Rapaz... Não é interessante? É exatamente o modelo que o Aristóteles propunha, né? Que a diferença da cor... Claro que isso não é verdade, claro. Tá? Deixando claro, sim, não é verdade, não faz sentido. Mas do ponto de vista historiográfico é genial, é fantástico. Não, e o pior não é isso, né? Assim, porque isso não existe, mas escrito desse jeito convence muita gente. Com certeza. Ainda mais pessoas que viviam naquelas regiões onde tudo isso reafirmava. Exato. Né? Então, quando eu li a mensagem do nosso querido ouvinte aqui, né? O Josimar, falei, nossa, é exatamente isso. Me lembrou o texto do Al-Jarris. Né? É muito interessante. E, na verdade, isso tem uma herança do Aristóteles, que ele achava que a diferença vinha do clima e do ambiente mesmo. Né? Só que esse é o ideário que afeta boa parte da África, né? E o Oriente Médio ali, né? Uma parte do Oriente. Tá? Quando eu falo Oriente, eu não estou incluindo o Japão, China, Coreia, Tailândia, aquela coisa. Estou incluindo mesmo o Oriente Médio, tá? Esse tipo de Oriente que eu estou falando, tá? Certo. Quando vai para o Ocidente, aí a herança do racismo é outra. Tá? Não é uma coisa tão ligada ao ambiente, é uma coisa ligada mais à herança. A herança individual, a herança familiar. Tá? E é tão interessante isso, porque tem até a ver com a constituição de família. Né? As famílias que ocorrem ali na África, no Sudeste Asiático, naquela época, no Oriente Médio, eram famílias não tão nucleares, eram grandes famílias. Né? Com muitos primos, tios e tal, né? Tinha os filhos de criação, aquela coisa toda. Então você não tinha uma herança familiar muito ligada ao sangue. Né? Você tinha um pouco, mas isso era muito mais forte no Ocidente, né? Sobretudo na Europa. Era muito mais forte a herança, o rei, né? O meu filho, a minha prole, essa coisa, né? Isso é fantástico, isso já é uma discussão formidável. É por isso que esse discurso de racismo, por exemplo, na África hoje não cola tanto. Né? Porque eles têm historicamente, estruturalmente, uma coisa mais aristotélica, ligada ao ambiente. Mesmo que eles não percebam. Mas tem uma origem distante, assim, longa. Né? A nossa origem aqui no Brasil é mais colonial mesmo. O que marca a nossa estrutura de racismo é a estrutura colonial. Né? Que é a dominação que vem da Europa, que vem de um modelo mais ligado à herança, à família, né? A passagem de direitos pela família. Né? Que é uma estrutura de dominação muito mais hierarquizada, mais ligada à casta mesmo. Né? E onde isso começou? Né? Tem umas 370 pessoas que falam disso, mas eu vou dar uma reduzida pela didática. Tá? Aqui peço desculpas aos historiadores, mas vou pegar aqui um ponto. Né? Você deve lembrar da escola que teve uma época lá na Península Ibérica, que era Portugal e Espanha, que teve a invasão moura. Né? Teve a invasão dos mouros lá na Península Ibérica, que eles vieram lá do norte da África e invadiram. Né? Essa época dessa invasão foi dos anos 711 a 726 depois de Cristo. Né? Teve ali a chegada dos mouros na Península Ibérica e eles expulsaram os visigodos. Os visigodos eram o povo que vivia ali. Eles deram expulsado e foram devagarzinho. E aí eles criaram um país, não chamava de nação, mas criaram um local que chamava Al-Andalus, que daí surgiu a Andaluzia. Nessa região, Andaluzia, tá? Al-Andalus, é aquela região lá da Península Ibérica que eles dominavam. E beleza. Aí, o que aconteceu, né? Eles estavam lá, né? Os mouros, tal, a ideia islâmica estava lá. E aí depois, começando por fora, a Europa veio do outro lado empurrando. Né? Começaram a tirar eles devagar. Então, assim, eles invadiram a região em 25 anos. Em 25 anos, os mouros tomaram ali a Península Ibérica. Para os espanhóis, principalmente, tomarem de volta, levou 600 anos. 600 anos, né? E aí entrou aquela coisa das cruzadas, sabe? Aí Jesus veio do outro lado, lá das cruzadas, aí uns foram lá para um lado, outros pro outro, né? Os que foram pro lado de cá, que vieram pra Península Ibérica, eles começaram a reconquistar, sobretudo o movimento da reconquista, né? Sobretudo com a princesa Isabel de Castela, né? Foi lá invadindo, né, aos pouquinhos, e foi tomando o espaço de volta, né? E aí, daí que surgiu o termo sangue azul. Né? A ideia de sangue azul veio dos espanhóis.
né? Certo. Veio dali. Porque conforme eles foram dominando e expulsando os mouros de volta, né, aos pouquinhos, um símbolo que eles faziam era erguer a espada e o braço. Quando você ergue o seu braço e você é branco, não aparecem as suas veias quando você é muito branco, não aparecem suas veias transparentes? Sim. Né? Essas veias têm uma coloração azul ou verde. Daí vem o sangue azul. É um eufemismo para branco. Então, eu tenho sangue azul, quer dizer, eu sou branco. Certo. Tá? É um eufemismo para isso. Muito interessante, né? Sim. E aí eles começaram a invadir. Então, essa reconquista, né, do território da Península Ibérica de uma forma racializada e militar vem do modelo espanhol. E é por isso, assim, eu já vou dizer desde já, porque eu já fui algumas vezes. A Espanha é um país racista pra um cacete. Né? Mas isso é histórico, é dessa época, tá? Tem 500, 600 anos isso já, tá? Mas principalmente o sul da Espanha, misericórdia, povo racista pra cacete. Eu mesmo sofri muito, eu sofri racismo em vários lugares, né? O que me ensina muito, é muito interessante. Tá? É interessante mesmo. Eu conheci muito pouco de Portugal, mas eu senti em Portugal também um racismo... Portugal sim. Então, exatamente como o nosso ouvinte comentou, né, o Josimar. Porque sobretudo a geração mais velha, tá? A geração mais nova tem muita invasão cultural do Brasil. Tanto é que gera conflitos de épocas lá, né? Mas não quer dizer que não tenha, tá? Tem também. Mas na Espanha, misericórdia, é muito pior. Muito pior, né? Mas depois, quando você entende a dimensão histórica, te ajuda a ver as coisas em perspectiva, sabe? Falar, tá bom, você tá fazendo isso porque você é um otário, um cabaço? Sim, mas tem uma história por trás, sabe? Tem diferentes formas de você ser cuzão, tá? Você tá sendo de uma muito particular porque tem um contexto histórico de dominação que te controla também, né? Uhum. Aí você fica um pouco mais condescendente também, né? Então, essa herança que vem do racismo de uma forma militar e racializada é muito mais ocidental do que oriental, tá? No Oriente vem mais o Aristóteles, é outra pegada. O que não quer dizer que é bom também, tá? Sim, mas são origens diferentes. Beleza. Aí chegou lá teve lá Portugal e Espanha, vieram pro Brasil, 1500, invasão, toda aquela coisa lá, né? Começaram o que a gente tem até hoje. Então esse modelo de racismo veio pro Brasil também. Então a gente tem uma racialização muito econômica, né? Porque tem a relação entre colônia e metrópole, né? Tem essa coisa colonial. Uhum. Então, nós temos, até hoje, a gente tem uma cultura colonial, tá? A cultura brasileira, ela é colonial. Ela não é liberal, assim, ela não é moderna ainda. Ela é cultural, baseada na herança de famílias, tá? As capitanias hereditárias existem até hoje, isso é muito claro, muito fácil, né? E aí, então, a gente tem a questão da colonização depois da escravidão. Né? Da escravidão também traz essa matiz, tanto do índio quanto do negro, né? Isso marca a nossa história, faz parte da nossa constituição enquanto sujeitos, né? Por quê? Porque você nasce nesse mundo como um organismo, e como que o organismo se torna sujeito? Através da fala. Quando você cria a linguagem, você coopta os símbolos sociais, né? E esses símbolos sociais transformam o organismo em sujeito. E esse organismo transformado em sujeito também é cooptado pelas estruturas de dominação. Então você não tem escolha, tá? Você não tem escolha. Para você lutar contra as estruturas de dominação racista, por exemplo, isso vai implicar num sacrifício individual, independente da sua etnia. Independente, né? E aí, assim, qual que é a tendência, né, que houve historicamente? No Brasil, no caso, que é diferente dos Estados Unidos, mas no Brasil teve uma tendência de racialização por branqueamento. Você vai branquear a população. E aí, isso vem muito da Inglaterra e, sobretudo, de um que a gente chama de... que aí é a área que me envolve pessoalmente, que é a ideia do racismo científico, né? Que nasce principalmente com a eugenia. Final do século XIX, começo do século XX, né? A eugenia tem essa coisa surge a seleção natural, com o Charles Darwin, e eu quero deixar claro que o Darwin lutava contra isso, tá? Tem dois malditos que pegaram a lorota do Darwin, a história do Darwin, e deturparam. Fizeram o marketing do bagulho e zoaram a desgraça. Sim. Que é o Herbert Spencer, né? E o Francis Galton, que era primo dele, que tinha inveja dele, cuzão do cacete, né? Então, o Darwin, então, ele era, guardado as devidas proporções da época, ele era um antirracista, é isso? Não, bastante. Certo. Inclusive tem o livro dele, 1871, que fala o título do livro é Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo. Tá? Nesse livro mesmo ele não sabia que existia o gene, mas ele falava que a herança de características adquiridas não tem nenhuma relação com a raça.
Tipo, Certo. não. Então, assim, depois se descobriu, né, que ele não sabia na época, mas que, o que é o fato, que toda seleção genética se dá pelo gene, não se dá pelo organismo. O que é selecionado são os genes, não o organismo, né? Então, o seu gene não tem cor, ok? Desculpa. Você não tem o gene japonês, sabe? Você não tem o gene oriental, sabe? Amarelo. Não tem. Não sabe? tem Gene mesmo. é gene, né? Então, quando você pega a espécie, o pool genético não tem etnia nem raça. Não tem isso. E é isso que é selecionado. É isso que você passa pela próxima geração. É o gene. E aí uma coisa importante que o povo das humanidades tem que saber também, né? Que é super importante. Que é a questão, quando você fala de seleção natural, né? O que é selecionado, a gente já falou isso em vários episódios, mas vou repetir de novo. É a questão da herdabilidade. Quando você tem um filho, e o filho tem o seu material genético e do pai e da mãe, o que você herda dos seus pais não são os traços genéticos, não são os traços físicos. Você herda a herdabilidade dos traços. Você herda a variância. Então, você não é a média dos seus pais. Você é a média da variância dos seus pais. Isso é um negócio que ajuda a desconstruir toda essa questão racista também, tá? Então, o que você herda dos seus pais é a variabilidade dos comportamentos deles, e não a média dos comportamentos, tá? E é por isso que na história de vida do seu pai e da sua mãe, tem muita variabilidade do que eles poderiam ser. Mas eles foram o que eles são. Mas eles poderiam ser coisas outras, né? Essa potencialidade de variabilidade é o que passa pra você. E é por isso que muitas vezes você pode ser muito diferente dos seus pais, das suas mães, da sua mãe. Mas essa potencialidade que você tem poderia estar neles, né? Você perceber a sua variabilidade ajuda a entender os contrafactuais das diferentes vidas que eles poderiam ter tido. E quem te explica isso é a seleção natural. Medite sobre isso. Medite sobre isso. Rapaz, isso é uma meditação profunda. E não precisa de sociologia para isso, tá? Isso é importante. É seleção natural. Se você entende de verdade seleção natural, você é uma das possíveis realidades do que você tem como potencial biológico para ser. Hoje. Você poderia ser muitas outras coisas. E quem dá essa variabilidade são os genes. Não é a raça. É a variabilidade. Porque o que é herdado é a variância e não a média. Tá? Porra, se o povo das sociais soubesse isso, ia aprender tanta coisa, ia ajudar tanto. Né? Poxa, complicado. Porque eu fico bolado. Mas enfim. Mas aí, assim, o Darwin já percebia isso, sem saber o que era gene. Darwin era foda. Ele já percebeu que... Não, todos os humanos têm a mesma origem comum. E o que a gente tem de diferença de etnia é uma mera variabilidade. Porque o que é herdado é variabilidade. É simples, tá? E tudo bem. Né? Então assim, mas o desgraçado do Spencer e o Francis Galton pegava não, é a herança do mais forte, é a seleção do mais forte, do mais adaptado, eles que puxaram essa lorota. Entendi. Né? Então, e aí lascou-se tudo, darwinismo social, bota o nome do Darwin, por que não chama de galtonismo social? Né? Porra, aí o Darwin, igual o Maslow, sabe o Maslow? Gente boa, a psicologia de boteco deturpou ele, criou a porra da pirâmide. Sobrou pra ele. O Darwin igual, cara bacana, tá? Assim, não era 100% ok também, tinha problemas, mas muito longe dos eugenistas. Nossa, mas muito longe. Né? Então, isso é importante, assim, isso que eu comentei anteriormente, de que o que você herda é a variabilidade, tem que ressoar você aos pouquinhos, tá? Toda vez que você olha os seus pais, não é pra você olhar, eu sou assim por causa deles. Isso é um caminho, é o caminho deles pra você, mas você tem que olhar o contrário. Dado o que eu sou hoje, o que os meus pais poderiam ter sido dado o que eu sou hoje? E aí é uma coisa, eu falo muito disso. Eu nunca falei num episódio, mas isso é importante hoje. Eu sou muito grato. Num episódio sobre gratidão, né? Porque se gratidão é importante e tal, eu agradeci a você, por exemplo, agradeci ao Reginaldo e agradeci a minha mãe. Né? E tem uma coisa muito importante. Minha mãe me deu uma coisa muito mais tão mais importante do que afeto, que é escolhas. Eu tive muito mais escolhas do que ela. Isso é importante. Que a gente, às vezes, não valoriza, inclusive. Porque a gente é uma cambada de otário. Isso sim, a gente é uma cambada de otário. Eu tive muito mais escolha que meus pais. Muito. Sem dúvida. Né? E a próxima geração... Digo mesmo, e a próxima geração vai ter menos escolhas. Por isso que ela vai ser mais conservadora. Porque tem menos escolhas. Por quê? Porque as estruturas de dominação, e aí, juntando com o modelo econômico do capital, está gerando redução aumento, na verdade, da desigualdade. E aí os recursos dominados, né, que são finitos, estão sendo colocados para uma menor quantidade da população. Então a maior parte da população fica em penúria, não tem como ter escolhas. Percebeu o problema? Né? O racismo é uma marca disso, né? Então, obviamente, como a gente viveu agora falando do Brasil, numa nação que historicamente
perpassada pelo colonialismo e pela escravidão, né? Claro que a gente vai ter gerações de pessoas que têm descendentes com uma menor chance de prosperar, né? Isso conversa completamente com o nosso episódio sobre transfuga de classe, né? A transfuga de classe é muito importante, que você dá acesso à educação a uma classe de pessoas, mas não dá o capital econômico. E aí a pessoa fica em conflito. Ela não volta, não é mais de onde ela volta e não é mais onde ela está. Né? A transfuga de classe, gera isso mesmo. É um resultado esperado, tá? É fantástica a discussão, não é de quem? Poxa, eu não sei de você, mas é uma coisa foda. A discussão foi longe, hein? Então, obrigado, viu, o Josimar e o Elvis? Porra, homenagem aos nossos amigos. Né? É muito importante. E aí a gente entra no ponto crucial também, que é por que não existe o dia do homem e tem o dia da mulher? Por que existe o dia da consciência negra e não da consciência branca? Aí a gente volta no ponto. Por que não existe racismo reverso? Porque nunca na nossa história, né? Na nossa história do Brasil, mas isso vale pro mundo, tá? Mas pensando no Brasil. Como todo racismo é um preconceito baseado numa discriminação a partir da estrutura de dominação, né? E a gente tem, historicamente, que os negros foram menos favorecidos, ou seja, foram criadas estruturas de dominação que favorecem os brancos, historicamente, né? O que acontece? Você criar pensar em racismo reverso não faz sentido, porque toda a sociedade favorece o branco. Né? Sempre favoreceu, historicamente, né? Então não faz sentido pensar um dia do orgulho branco, porque todos os dias são, né? Porque a sociedade é estruturada de forma desigual. Exato. Percebe o problema? Assim então, como o Dia Internacional do Homem também é desnecessário. Não é desnecessário. Ele faz mal, não faz sentido. Tá? Só que aí a gente tem que, do ponto de vista social, faz todo sentido pensar que racismo reverso não existe. Por quê? Porque o racismo já é uma desigualdade. Né? Logo você, assim, é naturalizado valorizar uma classe em detrimento da outra. Né? Quando você começa a fazer políticas afirmativas, né, e forçar a valorização de uma outra classe, né, aquela classe que era favorecida vai perceber a perda. Claro, né? Claro que vai perceber a perda, né? E aí o que acontece quando ela percebe a perda? Ela reage. O que é normal do ponto de vista não sociológico, mas psicológico. Do ponto de vista psicológico é razoável. Então, por exemplo, imagina, todas as suas gerações anteriores tinham uma certa vantagem. Aí justo na sua vai tirar? Pô, difícil. Não bem na minha vez, Exatamente, bem na sua vez. Não é ruim? Pô, é foda, não é? Do ponto de vista psicológico, individual. Sim. É complicado. Exato. Né? Então vai taxar o milionário justo agora? Isso. Né? Poxa, tipo, justo da minha... Meu tataravô, que era o detentor lá, o interventor da capitania hereditária, por que não taxou ele lá atrás? Já foi, né? Não dá pra voltar. Então, um ponto importante, que é o que surge essa ideia de racismo reverso, é você não acolher esse sofrimento do ponto de vista individual. Porque eu vou tirar coisas de você, quem? Né? E aí, isso falta um pouco na literatura sociológica, que é a questão individual mesmo, tá? Pra você criar política pública mesmo, tá? Não é bater de cima pra baixo, porra, porque aí você reproduz a estrutura violenta. Ao contrário, né? Como que seria uma coisa um pouco mais... por exemplo, você ganha X... E agora você entrou numa nova alíquota de imposto de renda, então você vai ter que pagar mais. Certo. Tá? Aí você fala, mas eu não sou rico. Né? Eu não sou rico, olha todos os meus amigos. Porque você não é rico. Porque você se compara com quem está em torno de você. Né? E não é que o mundo é pequeno, a distribuição de renda que é ruim. Né? Então, comparado com todos os seus amigos, você não é rico. Entendeu? Você não está descolando. Sim. Então você não vê. Você não vê que você dar mais... exatamente no episódio sobre aprendizado científica, a educação científica, né? Se a educação científica funciona, tá? É aquela coisa de multiplicar pelo inverso, né? Quando você doa alguma coisa, não é uma doação, o todo cresce, só que não cresce perto de você, né? Então você não vai ver o resultado. Então imagina que você vai pagar uma alíquota maior de imposto, e você paga mais. Você paga, você aceita, e você paga, né? Você pode ter a certeza que o todo cresce. Vai ter uma redistribuição, só que você não vai ver. Não é ingrato? É ingrato, né? Claro que a classe dominante vai reagir, do ponto de vista individual, psicológico mesmo, sabe? Então, enquanto a gente tem que dar uma demanda um pouco para isso. Essa é uma mensagem importante. Então, quando você pensa até em raça mesmo, né? Em questões étnicas, é importante ter mais negros na universidade, nos trabalhos, as cotas e tal, fundamental. Porra, bacana, né? Mas aquele que está naquele lugar, o branco, por exemplo, que poderia estar lá e não está, ele está abrindo mão daquilo para um ganho distante dele.
né? Sim. Só que ele tem o direito de não reconhecer, porque não tá perto dele, sabe? E isso tem que ter uma certa demanda também, sabe? Então, por exemplo, o negro que ascende a ter uma escolarização melhor, ele se torna não adaptado. Vai virar transfuga de classe, né? Certo. Ele não vai ficar igual a família de onde ele saiu, nem de onde ele tá. Ele vai ter uma perda, né? E o branco que não estaria ocupando aquela posição também tem uma perda, né? Então, é você tancar o sacrifício individual, dos dois lados. Sabe? Então você perceber que esse ganho de equidade implica numa perda para os dois lados, né? Necessariamente. Só que essa perda vai favorecer gerações para frente. Essa é a mesma discussão do aquecimento global. Você consumir menos, sabe? Ou consumir melhor, com mais equivalência. Tipo, não ficar comprando roupa, as suas blusinhas na Shein, fica comprando a granel, aquela merda, sabe? Tipo, é um sacrifício individual, mas para um bem coletivo que você não vai ver o resultado. Sim. E aí vem o papel da educação racializada, né? Não é só falar branco é melhor, negro é melhor, não é isso, tá? É você mostrar essas questões culturais, né? Mostrar que o que existe de base material é a separação entre eu e o outro, que isso é usado historicamente para estabelecer estruturas de dominação, por meio da violência que gera agressividade nos indivíduos. Tem que estabelecer, e é importante mostrar isso, mostrar que como a nossa sociedade de origem ela não é justa e não é igualitária, o sentido de racismo reverso não existe, tá? Racismo é sempre numa direção. É do menos favorecido pro mais. Sim. Né? A ideia das políticas afirmativas é, conforme você vai aumentando a igualdade, vai chegar um momento que não precisa mais. Né? Então, você pensar em políticas afirmativas é uma redução de danos. Não é pra ter pra sempre, é pra acabar. Sim. Né? Você faz para acabar. E aí não precisa mais, não faz sentido e tá bom. Né? A questão estamos no caminho pra isso. Seja pra etnia, pra orientação de gênero, pra sexo, o que quer que seja. Tá? E aí, eu tenho uma curiosidade pra você, mais uma, Kay. A lei de cotas na universidade começou ali no começo dos anos 2000. 2004, por aí, 2003, né? Foi mais ou menos por ali, tá? E que aí com o tempo foi aumentando a inserção de pardos e negros na universidade. Beleza, né? Mas você sabia que a primeira lei, assim, considerada a primeira lei de cotas, surgiu em 1968? 68 é mesmo? É mesmo. Que Chamado lei é essa? a Lei do Boi. A Lei do Boi. Sabe como ela funcionava? Né? Lembra que 3 anos depois do início da ditadura, né? Do golpe militar, tá? Era uma lei que foi promulgada em 68 e foi abolida em 85 pelo Sarney, alguma coisa assim. A Lei do Boi, ela estabelecia cotas em escolas técnicas e cursos agrícolas, né? Veterinária, tipo agrimensura, essas coisas, para filhos de fazendeiros. Então era para favorecer a elite agrária. E a elite agrária é o quê? Branca. Claro. Então é o primeiro caso de cota para branco. Por que é que eu não estou abismado? Assim, então, e sabe quanto que era essa cota? De filhos de agricultores? 80%. Caraca! Pois é. Então, um excelente mecanismo de manutenção do status quo. Não é fantástico? Né? Então, isso na ditadura, né? Então, tem até uma tese de mestrado da Universidade Federal de Viçosa, né? Que, na época, mostrando o efeito da Lei do Boi lá. Na época, né? Só tinha branco, né? Óbvio, sabe? Assim, o objetivo não era racializável, mas acabou sendo, mas o objetivo era favorecer a elite agrária durante o regime militar. Exato. Olha que interessante. E no Brasil a gente está falando de critérios que se caminham juntos, né? Que é a raça e a renda, né? Então, exatamente. Então, por mais que você argumente que está usando um critério econômico, né? Não tem como separar. Você está batendo no racial ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, espero que a gente tenha construído esse racional grande, histórico, para mostrar que racismo reverso não existe, né? É sempre uma recuperação, assim, uma redução de danos que a gente faz. Eu achei muito legal estudar esse episódio, porque tem muito... E as referências estão abundantes, né? Porque, assim, a gente só fez um extrato, mas tem muitas coisas, relaciona com vários episódios. Eu vou tentar, inclusive, encontrar um stand-up comedy de um cara que me fugiu o nome agora, vou colocar na lista, né, de links aí do episódio, né, que eu não sei se você já viu, que é um cara que ele faz piada justamente com o racismo reverso, né, falando que para existir o racismo reverso, muitas coisas teriam que acontecer, né, por exemplo, você teria que
sequestrar milhões de brancos, trazer para sua terra, escravizar eles durante séculos, né? Torturar essas pessoas, estuprar essas pessoas brancas, etc, etc, né? Até perpetuar uma vantagem econômica, né? Aí sim, lá na frente, talvez você pudesse dizer que existe racismo reverso. Na verdade, você só inverteu, né? Exatamente. Então, mas qual que é o problema? O modus operandi virou o mesmo. Então, e essa é a grande questão, né? Se a gente conseguir uma sociedade mais igualitária, né? Será que pode inverter? Uhum. Será que pode acontecer com condições... Da mesma forma que essa construção da dominação branca contra a negra, enfim, é uma construção histórica, né? Não tem nenhuma causa material, biológica, nada. É uma construção puramente histórica. Se acontecesse o contrário, seria a mesma coisa? Talvez. Porque tem essa questão das estruturas de dominação mesmo, né? A diferença jamais entre saberemos, eu e outro. né? Porque... Sim. Porque agora, se ela acontece, mesmo que ela aconteça agora, ela já aconteceu depois de ter havido séculos de escravização da população negra, né? Ou seja, já começa enviesado, né? Isso. E aí é que a gente tem que pensar, no final do episódio duplo sobre vergonha, eu coloco esse argumento que eu vou trazer aqui. Uhum. Um caminho para evitar isso, esse efeito de mola, né, que é reproduzir a mesma coisa invertido, né, é a gente pensar que a gente tem que construir uma situação em que a gente vai ter, do mesmo jeito que a gente tem compaixão pelo desvalido, a gente tem que ter compaixão pela depressão do rico. Porque vai tirar dele. Uma coisa que para ele é naturalizado também. Sabe? Então, por exemplo, do mesmo jeito que o negro entra na universidade pública e ele percebe, nossa, esse lugar é pra mim, né? Tipo, pode ser pra mim, sabe? Você cria um acesso que, do lado negativo, te gera a transfuga de classe, né? Como você gera naquele que nasceu em berço de ouro a possibilidade de ter uma próxima geração com menos? É sofrimento. Do ponto de vista individual, óbvio que a pessoa reage. Sim. Sabe? E não adianta vir... E brasileiro tem essa desgraça. A gente admira... Não admira. A gente tem muito interesse pela fofoca do rico, porque no fundo a gente acha que vai ser igual a ele. Isso é uma mentira. Sabe? Por isso... eu acho tão triste isso. Né? Que a ideia é a gente... Quando a gente percebe que o rico também pode ficar deprimido, né? E começa a trabalhar dos dois lados, aí a gente cria um espaço de alteridade para criar um meio termo. Uhum. Essa eu acho que é a parte do ponto de vista psicológico mais difícil. Mais difícil. Então, você acha realmente ok? Você acha que bilionário é uma pessoa mentalmente ok? Não ok. Pra chegar onde ele chegou, normal não é, né? Você conhece pelos seus colegas CEOs de agência, né? Você tem uma amostragem muito específica, né? Gente boa não é, sabe? Tem conflitos ali, sabe? Tem conflitos. E a ideia é a gente trabalhar do ponto de vista... Qual é a contribuição da psicologia para isso? Atender essas duas demandas. Atender a demanda daquele que você favorece com as estratégias afirmativas. Favorecer... como que você lida com a desadaptação? Porque aquela pessoa vai carregar uma desadaptação. Mesmo. E não é fácil lidar com isso. Veja o episódio de Transfuga de Classe. E pegar aquele rico... que vai ter menos e vai ter que... E aí é um grande contraponto. O episódio sobre transfuga de classe e o episódio sobre por que ficamos entediados. Porque o que você vai dar pro rico? Além de tirar dele o status, você vai deixar ele... Você vai tirar dele o tédio. E ele vai ter que aprender a ser criativo com novos limites. Isso também não é fácil. É uma educação para os dois lados. Aí a gente começa a conversar. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar nessa discussão polarizada e o objetivo final vai ser só a guerra. A gente vai ter mais uma guerra para poder estabelecer uma nova estrutura de dominação e repetir todo o processo. No final não vai resolver nada. Só vai talvez inverter de lado. Sabe? Então como é que a gente faz? Como é que a gente faz para evitar essa inversão e criar um meio termo? É trabalhar nessas duas pontas. De um lado, transfuga de classe, do outro lado, lidar com o tédio. Aí a gente começa, do ponto de vista psicológico, a conversar sobre isso. Né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, importante, ouça tanto esse episódio, recomendo ouvir os dois, o episódio de Transfuga de Classe e o episódio Por que Ficamos Entediados. Você vai entender um pouco das duas pontas, tá? Isso vai complementar bem com esse episódio. E agradeço muito, muito aos nossos dois amigos da África que possibilitaram a discussão desse episódio fantástico, pelo menos aqui. Agora, eu ouvindo no final o próprio episódio que já foi feito, eu falo, pô, ficou legal, eu gostei. Não sei de vocês, mas eu gostei da construção. Concordei comigo mesmo, pelo menos, em boa parte das coisas. É verdade. E eu encontrei aqui o stand-up comedy, já coloquei o link aqui nas referências do episódio, tá? O comediante se chama Amer Rahman, tá?
E vale a pena dar uma assistida também. Tá certo, Altair? Eu só posso deixar só um último recado? Uma última observação para quem não conhece a gente? Claro. É uma coisa que eu quero publicitar também, que eu tenho muito orgulho, né? Que eu tenho muito orgulho de nós três não sermos brancos. É muito legal. Nós temos um trio de não brancos, é verdade. Isso, assim. e é muito legal. Tipo, o Reginaldo, né? Reginaldo, se quiser falar alguma coisa. negro retinto. Isso. Né? Então, o Altair pardo e eu amarelo. Isso. É uma mistura bacana, né? Eu acho massa quando eu vou pra Turquia, eu tenho cara de turco. Esse caso é interessante. Quando eu vou pra Turquia, as pessoas me pedem informação na rua em turco. Porque eu pareço turco de verdade. Né? Verdade. Mas uma coisa muito interessante, quando eu tava no Brasil uma vez, tinha uns amigos assim, um pessoal, e aí tinha uma moça, uma vez, que me viu, e na hora que ela viu, ela virou a cara. Mas claramente ela ficou incomodada, assim. Sei. Né? E aí eu não fiz nada, nunca tinha visto a moça antes, né? E eu fiquei na minha, né? E depois me contaram que aquela moça, ela tinha origem armênia. Ela me reconheceu como turco. E aí, entendi. Nossa, aí eu falei, desculpa, né? Tipo, é isso. Então, rolou uma repulsa histórica, étnica aí. Tudo bem, então eu tenho empatia pelo nosso amigo Josimar, tá? Que vai para Portugal. O que tá acontecendo com as pessoas? Exatamente. Sim. É a mesma coisa. Né? Então você vê questões históricas mobilizando comportamentos individuais, né? E temos que estabelecer essa contraforça também para mudar nosso estado de coisas. E contamos com a ajuda de todos vocês. É isso daí, Altair. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.